Você em casa, abra seu coração para ouvir a palavra de Deus. No mês da família, aos domingos, nós estamos usando temáticas para ajudar a família, refletindo sobre a palavra do Senhor. Já tivemos duas, essa é a terceira, teremos próxima semana e entraremos nas nossas conferências. Eu quero falar então no capítulo 2 do Evangelho de João, texto conhecido dos irmãos, e a temática que eu vou usar hoje é capítulo 2 do Evangelho de João, aonde Jesus é convidado para entrar, um milagre sempre acontece. Esse é o tema da mensagem de hoje. Capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas de Caná. A minha versão é NAA e eu prometo que eu vou segui-la. Eu vou tentar aqui não falar o que está gravado na memória. Capítulo 2, Evangelho de João. Pode pôr aí na tela, pessoal do Data Show, versão NAA. Diz assim o texto sagrado: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus, e Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estava ali 6 potes, ou jarros, de pedras, talhas, que os judeus usavam para a purificação. Em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus disse: enche de água esses potes, e eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, que é o mestre, E fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que lhe havia tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, quando já beberam muito, servem vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Essa é a perícola. Vamos orar, curve sua cabeça. Pai querido e Deus amado, muito obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pelo privilégio dessa mesa, de participarmos. Não somos dignos em nós mesmos, por Jesus e pela remissão que Ele fez, é que temos o privilégio de estar na mesa do Senhor. Por cada irmão que participou, os nossos novos irmãos em Cristo, muito obrigado. Obrigado pelos visitantes que aqui estão, por aqueles que estão em algum lugar, ouvindo a transmissão deste culto. Pedimos que o Senhor, como só o Senhor sabe e pode, fale aos nossos corações, agora através da Tua palavra. Deus, trazendo pelo Espírito Santo iluminação aos nossos corações, e que ela complete a fé, a esperança, liberte, possa salvar e mudar a vida daqueles que a ouvirem. Para isso, use a minha vida, porque só o Senhor pode fazer, apesar de mim e através de mim. Faça a Tua obra nessa noite. Oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, e a igreja diz: amém. Eu gostaria de começar dizendo que me chama muita atenção, desde sempre, esse texto, que Jesus começa e dá início ao seu ministério, o fato de ter sido em uma família, em um casamento. Quando Adão e Eva caíram, cometeram o pecado da desobediência, e o pecado entrou no mundo, e todo mundo foi afetado, não só os homens, mas os animais, toda a criação foi afetada, todo o cosmos foi afetado de forma terrível, E Deus, pela sua graça e misericórdia, vem sustentando, administrando, ordenando, apesar do caos, esse universo. Quando Jesus vem cumprindo as promessas messiânicas que os profetas falavam sobre ele, ele vem à terra e ele passa ali
Aos 30 anos, ele vai ao batismo e ele inicia o seu ministério. Jesus não iniciou o ministério fazendo um grande sinal com trovões, com relâmpagos. Não foi um grande sinal em uma comemoração no templo, pois poderia ser, seria um cenário muito adequado para ele fazer isso. Não foi em nenhum desses lugares, senão em um casamento. Por que será que Jesus faz o seu primeiro milagre em uma família? Do meu ponto de vista, isso é muito significante. Significa o valor, a importância que Deus dá à família. Verso 1, acompanhe comigo, eu vou fazer uma exposição. Mas antes eu quero dizer, João é o escritor desse livro, todo mundo conhece, o apóstolo do amor. João, que era o mais próximo de Jesus, digamos assim, e pela sua natureza ele tenha conquistado, não havia diferença, como não há até hoje. Deus nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas, mas acepção de pessoas é diferente de diferenciação de pessoas. Então, o comportamento, o coração, a alma de João devia ter cativado Jesus, no sentido dele ser o mais próximo de Jesus. Entre os 12, tinha os 3, tinha 2 e tinha João. Ele mesmo fala dele como o discípulo amado no Evangelho. João foi o último evangelho a ser escrito, possivelmente, década do ano 90, ele foi o último a morrer. Esse é o mesmo apóstolo, talvez o maior, talvez não, certamente o segundo maior escritor do Novo Testamento. Primeiro é Paulo, 13 cartas, e depois vem João, com o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3º João e Apocalipse. João escreve, ele fala muito do amor, e o objetivo de João é dizer ao mundo que este Jesus, ele é Deus, é proclamar, é evidenciar a graça de Deus em Cristo Jesus ao mundo. João escreve para uma audiência mista, judeus, não judeus, os povos de forma geral, e ele quer ensinar e mostrar que Jesus é muito especial, porque ele não é só um homem, ele é o próprio Deus andando entre nós. Mas o Evangelho de João, diferente dos outros 3 evangelhos, os sinóticos que a gente chama, tem algumas particularidades. E é interessante quando a gente lê, ver que há milagres que Jesus faz aqui. Há 7 milagres e 7 declarações de Jesus nesse Evangelho, que vai diferenciá-lo dos outros evangelhos. Ele diz, eu sou, ele afirma isso dentro do Evangelho. E ele vai fazer 7 milagres, mas esses milagres no Evangelho de João, eles não são milagres simplesmente, eles são sinais. E é por isso que João quer revelar Jesus ao mundo, porque não é uma questão de abrir vista do cego, ele é quem abre os nossos olhos espirituais. Não é questão de ressuscitar um morto como Lázaro, ele é a ressurreição e a vida. Não é o milagre de multiplicar o pão aos famintos, ele disse, eu sou o pão da vida. Não é o simples fato dele transformar água em vinho, ele está querendo dizer, eu tenho poder sobre todos os elementos, porque eu os criei. Então, cada milagre que Jesus, dos 7, que acontece aqui, ele aponta para um sinal de quem é o próprio Cristo. E é interessante quando você lê esse Evangelho, você lê com essa perspectiva de que Jesus está sendo revelado. Dito isso, e são poucas as informações, eu quero ir direto ao texto aqui, verso 1, 3 dias depois houve um casamento, nessa aldeia simples, ali na Galileia, e a Bíblia diz que a mãe de Jesus e os discípulos foram convidados. O que podemos aprender aqui de saída é que há muitos cristãos que têm dificuldades em participar da vida social dentro do mundo. E, obviamente, guarde as proporções, eu não estou dizendo que Jesus iria para uma festa rave, mas Jesus era sociável, e Jesus aceita o convite de ir a uma festa de casamento, que poderia ser conhecido dos seus parentes, mas era uma festa de casamento, algo que a sociedade fazia, e ele vai com seus discípulos, e ele é convidado a estar lá com seus discípulos. Meus irmãos, o primeiro ponto aqui que nós precisamos entender é que Jesus, ele quer entrar na vida das pessoas, ele quer
participar da sua vida, Ele quer fazer parte do seu lar, da sua vida mais íntima, mas para isso você precisa dar espaço ao Senhor. Você precisa convidar Jesus. Deus é tão soberano e tão tremendo, porque o que a gente escuta por aí, e as religiões e seitas que nós vemos por aí, elas meio que escravizam os homens, obrigam os homens a estarem submissos ou sujeitos por imposição, algumas inclusive que ameaçam as pessoas se saírem, por exemplo. Cristo deu total liberdade ao homem nesse sentido. Você decide, de tal forma que a gente tem dificuldade de entender isso, mas a decisão é sua. Ele não vai lhe obrigar, ele foi convidado. E ele estava ali naquele casamento, não à força, não como um entrão, como alguns brincam, que tem pessoas que gostam de entrar na festa sem ser convidado, o nome não está na lista. O nome de Jesus estava na lista, apontando que ele participava da vida ativa social daquela comunidade, do seu tempo, claro, observando o que seria, mas participava, e mais, e ele foi convidado. A pergunta que se segue é: você tem convidado Jesus para estar na sua vida, estar na sua casa, nas coisas mais simples. Caná era um lugar muito simples, mas Jesus estava ali. Jesus quer participar das coisas mais simples da vida da gente, mas ele precisa ser convidado no sentido de você o invocar e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor esteja aqui. Isso fará toda a diferença na vida. Porque o cenário que vai se colocar aqui dentro desse casamento, dessa festa, que era uma festa de 7 dias, era uma celebração que o vinho era fartamente usado. Qualquer problema num casamento seria um vexame, uma tragédia para aquela família, para o noivo e para a noiva, especialmente para o noivo. Mas Jesus foi convidado, verso 2. Jesus foi também convidado com os seus discípulos para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Aí no verso 4, Jesus vai responder: porque a senhora, mulher, em outra versão, por que está dizendo isso a mim? Não é chegada a minha hora. Jesus estava aqui, em primeiro lugar, apontando para aquilo que iria acontecer na sua crucificação. Ele está falando da obra redentora. Em segundo lugar, Jesus está falando aqui de que a vontade de Deus não está sujeita à vontade humana. Deus aqui, em Cristo Jesus, coloca limites no interesse humano, nas relações humanas, nas intervenções humanas. Ele não foi grosseiro com a sua mãe, com Maria, mas ele, ao mesmo tempo, colocou um limite, dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? As coisas de Deus, Deus dá conta. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Deus opera segundo o seu propósito e não segundo intervenções humanas. Este texto nos ensina isso, mas ela aponta. E a gente aprende aqui, nesse texto e no verso 3, que há uma percepção que o milagre de Deus na vida do homem passa pela percepção humana também, porque senão era só dizer: eu sou crente, fechar os olhos e tudo aconteceria automaticamente. E os irmãos sabem que isso não acontece dessa forma. Maria observa o cenário, Maria observa a situação, Maria está atenta a tudo que está em seu entorno. E Maria clama ao próprio Filho, a Deus. Ela sabia quem era Jesus, para que ele observasse que não havia mais vinho. Ela está dizendo: vai ser uma tragédia, vai ser um vexame, essa família será humilhada. O que vai acontecer aqui vai marcar negativamente a vida desta família para sempre. Meu filho, Maria estava atenta. O que nos ensina nesse aspecto de Maria é que nós não mandamos em Deus, como alguns acham, que nós não somos intercessores, nem Maria era mediadora de coisa alguma. Mas sim, Maria tinha uma percepção, uma sensibilidade, e talvez o texto esteja falando de Maria para dizer que as mulheres são sensíveis a algumas situações dentro do lar, dentro da família, e que elas muitas vezes é quem acende a lanterna e diz: opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos prestar atenção. É o que significa o texto.
o verso que estamos lendo aqui, o verso 3. Então ela dá esse alerta. Maria estava preocupada com a situação social. Outra coisa que aprendemos no verso 3 e 4 é que ela estava preocupada. A sensibilidade de olhar para o próximo, para o outro, não era o casamento de alguém da família dela diretamente, mas ela estava atenta. O que significa que a igreja precisa, o cristão precisa ser sensível. Eu não estou dizendo que você vai ganhar o mundo, ajudar o mundo todo, mas ajudar aqueles que você pode, trazendo uma percepção, jogando luz, em misericórdia, em amor, para que a tragédia não aconteça. Então Jesus, no verso 4, vai responder a ela, colocando um limite naquela situação. Ele observa, ele escuta, mas ele diz, a minha hora não chegou, o que tenho eu contigo para dizer? As coisas de Deus, Deus é quem manda. A hora de Deus é quem faz. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam. Eu tenho certeza que 23 anos, Rosinha insistiu com o Rildo, e vou confidenciá-la aqui, viu, Rildo? Não vou abrir tudo não, Rildo, só um negocinho de nada. Rildo já me procurou no gabinete para falar quantas vezes Rosinha forçou, e eu entendo, Rosinha, porque nós que estamos ali queremos ver o nosso servindo a Deus. Quem é que não quer isso? Não há pecado nisso. Mas há uma diferença entre não haver pecado e aquilo ser confirmado só porque eu pedi. É que Deus tem o seu tempo para chamar cada um debaixo do seu propósito. E na hora certa, não precisou da voz de Rosinha, precisou das intercessões dela, do joelho dela lá, falando com o pai. Mas na hora que Deus chamou, o Rildo simplesmente disse sim, porque ninguém resiste à voz de Deus. E é assim que funciona. Mas Deus tem a sua hora e o seu momento para todas as coisas. E é isso que Jesus fala para Maria. Mas veja no verso 5, mas Maria imediatamente entendeu que aquele momento era o momento de Jesus se manifestar, porque ele não ia permitir. Ela sabia disso, então, no verso 5 vai dizer que ela chamou os serventes e disse, façam tudo o que ele disser. O caos é o maior cenário para o milagre, irmãos. A falta é um cenário para o milagre, o deserto é um cenário para o milagre, as dificuldades é um deserto para um ambiente para o milagre. Havia acabado o vinho, como que numa festa de casamento o vinho representava alegria, representava saúde, representava mantimento. E agora acaba, então acabou a festa, o que eu vou fazer? Ela diz no verso 5, façam tudo que ele ordenar. O que aprendemos aqui no verso 5? Que o que precede o milagre é a obediência. E tem gente que quer ver milagre de Deus, mas obedecer nada, ou quase nada. O milagre na vida, na família, no seu coração, depende do quanto você está disposto a obedecer. Ela diz aos serventes, façam tudo o que ele mandar. O que precede um milagre na vida é a obediência ao Senhor. Ela aponta para Jesus. Aqui, mais uma vez, a gente tira Maria de ser mais do que ela é. Ela foi uma mulher especial no sentido de ser escolhida, Mateus vai falar sobre isso, agraciada, especial nesse sentido, mas jamais divina. Mas ela aqui, mais uma vez, no texto que muitas vezes usam para distorcer, ela aponta para ele. Ela vai a ele, e ela agora aponta para ele quando fala com os criados. Fala, obedeçam tudo que ele, não é que eu, é que ele mandar fazer. E a pergunta que se segue novamente é quantos aqui, ou você em casa, ou quantos de nós estamos dispostos a obedecer tudo? Maria falou, olha, aqui, se ele disser, façam, mas só vai até aqui. Ela disse, façam tudo o que ele mandar. O que eu queria que você refletisse no seu coração nessa noite é o quanto você está disposto a obedecer Jesus. Eu digo a palavra de Deus.
aquilo que Ele manda e ordena na sua palavra, o quanto nós estamos dispostos. Eu quero ver milagres, mas eu quero obedecer. Há um caos porque faltou, mas eu quero obedecer a Jesus. Maria disse: faça tudo o que Ele mandar vocês fazerem. Meus irmãos, não há milagre sem obediência. Não há como colher frutos sem plantar a semente da obediência. Simplesmente não há. E nós aprendemos isso no texto. Verso 6. Estavam ali 6 potes ou talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação, e cada uma cabia, ou continha, poderiam conter cerca de 100 litros. Aqui está o símbolo do judaísmo e das purificações, das cerimônias judaicas. É o que esses potes representam, essas talhas representam. E Jesus permite esse cenário, e havia em todas as casas, ou quase todas as portas das casas, para que se purificasse. Mas Jesus está querendo e vai mostrar aqui, que Ele agora é aquele que purifica. Ele é agora aquele que veio para limpar o coração e o interior do homem definitivamente. Se esses símbolos das talhas ou dos potes eram o símbolo do judaísmo, da tradição da purificação, que na verdade não podia purificar, mas era o símbolo daquilo que estava sendo apontado, aquele que estava sendo apontado agora estava ali, e ele agora é maior do que essas talhas e esses potes, e ele usa para dizer: quem purifica está aqui. Quem é maior que a lei está aqui, quem é maior do que a tradição está aqui. E agora não precisa mais de purificações por esses símbolos judaicos, porque o próprio Cristo é quem vai purificar a humanidade através da remissão dos seus pecados, pelo derramamento do seu sangue, que ele fala com Maria e aponta logo no começo do capítulo, do verso ali que nós lemos. No verso 7, Jesus diz assim, disse Jesus: enche elas de água, enche os potes de água, e eles encheram totalmente. Aqui nós aprendemos uma outra grande lição. Eu sei que tem gente que obedece a Deus, mas qual é a medida de obediência que você dá a Deus? Tem gente que realmente fala com o Senhor e fala: Deus, eu queria que isso e isso acontecesse. Crente gosta de falar de milagres, mas a gente devia pensar em sinais, porque os sinais apontam para Cristo e nos revelam Cristo. E ele diz: enche os potes, encham de água esses potes. O texto vai dizer na parte B do 7, e eles encheram totalmente. A pergunta que eu faço é: nós estamos obedecendo, você obedece em que nível? Você obedece até onde você quer, é até onde você acha que deve obedecer? Você quer ver um filho que faz a metade daquilo que você manda? Você manda dar uma ordem, você vai sair, você vai na padaria, depois você vai passar na farmácia, você vai gastar só isso aqui, eu quero o troco dos R$50, e de repente quando ele chega está tudo errado, ele fez, mas ele esqueceu de passar na farmácia, ele gastou mais do que deveria na padaria, e ele chega, ele obedeceu? Poderíamos dizer que ele obedeceu? Talvez poderíamos dizer: ele obedeceu em parte, mas em parte não é obediência total. O verso 7, Jesus diz: enchei todas as talhas, totalmente. A obediência a Deus não é parcial, não é naquilo que eu quero, não é naquilo que eu acho conveniente, não é naquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Se você quer provar milagres de Cristo, revelação de Deus na sua vida, você precisa entender que você tem que obedecer. E neste caso aqui, a palavra, grave e grife isso, a palavra cegamente. O que significa ter fé? Cegamente, porque ter fé, eu disse a palavra. Porque é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, milagres, na proporção que você quer, sinais, e eu vou falar sobre a diferença aqui, é para quem está disposto a obedecer totalmente, não parcialmente, aquilo que Deus manda.
Verso 8, então, lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. E eles fizeram. O povo obediente aqui nessa festa, tudo que Jesus mandou, eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água, verso 9, eu estou transformado em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Há um espanto aqui, porque quando Deus opera, Ele opera gloriosamente. Mas para continuar, verso 10, e disse ao noivo: todos costumam servir primeiro o bom vinho, e depois que beberam bastante, então serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Aqui se revela um costume muito antigo, muito antigo. Eu vou dizer que eu não concordo muito com essa prática, mas é um costume antigo que os homens continuam fazendo e praticando, irmão Alain. Era como se, eu vou poupar um pouquinho de dinheiro, não sei se isso é uma economia correta, não é? Convidar alguém para uma festa, Jetro, avalia aí na sua concepção. E eu vou fazer assim uns salgados de primeira e uns salgados de terceira. Aí eu vou dar os salgados de primeira para abrir a festa, todo mundo vai ficar encantado. Depois que o povo estiver assim abusado, vai comer. Aí eu boto os salgados assim de segunda, de terceira. O que o texto está querendo dizer é que as pessoas iam beber, depois de um certo tempo, as pessoas já não iam mais discernir a qualidade do vinho, não é, Alexandre? Porque já estavam meio alterados, digamos assim. Eu estou falando bêbados, mas um pouquinho alterados, e não iam mais discernir. E engraçado que o texto, a Bíblia, isso é a Bíblia não trata de perfeição do homem, mas expõe as falhas humanas. E esse homem, ele percebe, ele fala: mas o que é isso que está acontecendo? Então vamos ao noivo, e nós aprendemos aqui algumas coisas interessantes sobre aquilo que Deus faz. Meus irmãos, o mundo é totalmente diferente, vai numa concepção diferente, vai na contramão daquilo que são os valores e princípios do Senhor. As coisas do mundo começam boas e terminam em tragédias. As coisas de Deus, muitas vezes, começam com lutas e dificuldades, mas terminam com bênção. É isso que o texto está ensinando. O mundo é assim, todo mundo é atraído, pensa, vai pelos olhos, vai pela boca, tudo começa a maravilha, daqui a pouco vem a desgraça, as tragédias. As coisas com o Senhor não são assim. A gente fala: não, eu não vou converter, eu não quero a igreja porque é muito difícil, é muito complicado, é muito assim, eu tenho que fazer muita regra, é muito isso. Mas é Deus que capacita, Deus está preparando, limpando, Deus está provando, preparando você para o melhor. Ele vai dizer: não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Ele vai mudar a estrutura, Ele vai transformar você para receber um grande milagre dEle, porque senão você vai ser estragado, vai perder o vinho, vai perder a sua vida. Deus, as coisas do Senhor, elas vão melhorando, elas terminam melhor. O mundo começa bem e termina mal. As coisas do Senhor, muitas vezes começam com dificuldades, mas terminará em bênção para a sua vida. E o vinho estava sendo servido, e aquele homem ficou abismado e chama o noivo, porque Jesus estava ali. O cenário que parecia estar pronto para uma vergonha, uma tragédia, é manifesto agora, com poder, com graça, com muita alegria, com muita abundância, para o louvor do nome do Senhor. Agora, siga comigo no verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. E manifestou-se, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando nós obedecemos a Deus, primeiro, quando nós convidamos ao Senhor. Segundo, quando nós determinamos obedecer a Deus, sem restrições, nós veremos milagres de Deus nas nossas vidas. Assim, assado, cada um segundo o propósito de Deus. Mas o ponto aqui não é o milagre. O ponto aqui é o sinal. Porque não perceba e não foque no vinho. Porque o vinho é só uma bebida.
O verso 11 vai mostrar o propósito de tudo isso. O verso 11 vai dizer, em Caná da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais. Porque não é o milagre o ponto, é o sinal. E qual é o sinal aqui, irmãos? É que Deus, Ele se revela aos homens através da obediência. Porque vai dizer na parte B do verso 11, e Ele se manifestou, e Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Crescimento espiritual, desenvolvimento da fé, maturidade espiritual, conhecer Deus, passa pela obediência, de eu chamá-lo, de eu convidá-lo, de eu me submeter, de eu ter a sensibilidade, de eu dizer eu vou fazer o que o Senhor mandar, mesmo sem entender eu vou fazer. Eu vou encher cada vaso que o Senhor quiser. Eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Então o milagre vai acontecer, mas você vai ficar abismado que agora o milagre não importa, é o sinal, e o sinal é que esse Deus que você serve, Ele tem tanta glória, tanto poder e tanta majestade, que não há nada que Ele não possa fazer por você, por sua família, nada que Ele não possa fazer nessa terra. Ele está dizendo, entende quem sou eu agora? Eu sou Jesus. Eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o próprio Deus. Ele se revela, a glória dele é manifesta. Um crente que vive conforme o texto sagrado ensina, ele vai tendo experiências com Deus, a glória de Deus vai se manifestando, porque Deus tocou aqui, eu obedeci, Deus tocou ali, eu fui obediente, eu fui até onde Ele mandou, e Deus tocou naquela outra situação, e em tudo isso experiências são consolidadas no seu coração, a glória de Deus, Deus manifesta a sua glória, não é você não importa, o vinho não importa, Maria não importa, a festa não importa, a glória de Deus é manifesta ao mundo, porque Deus opera na sua vida, então você crê nele. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque crer em Deus passa por experiências profundas, não coletivamente simplesmente, mas pessoais, de ver Ele operando. Aquela festa foi impactada. A glória de Deus se manifestou naquele casamento. Quantas pessoas se converteram? O texto não fala, podemos imaginar. Falou, meu Deus, quem é esse homem? A glória dele se manifestou. Verso 11, assim em Caná da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória. A igreja precisa obedecer a Deus para a glória de Deus se manifestar no mundo, no vizinho, na sua casa, aonde você for. A glória de Deus, quando manifesta, as pessoas se curvam diante dessa glória, porque foi Ele quem fez o milagre. O milagre em si não importa muito, mas Ele faz, porque Ele tem poder sobre os elementos que Ele mesmo criou. Mas o que está acontecendo dentro de você, e os seus discípulos creram nele. O cenário caótico, com toda a possibilidade de fracasso, de vergonha, é o cenário que Jesus usa para aqueles que desejam obedecer, quando convidam Ele para participar da sua vida diária. Essa experiência fortaleceu. Qual é o objetivo, pastor, desse texto? É esse aqui, é verso 11. Tudo aqui se torna agora primário. Tudo agora fica sem relevância aqui, quando a gente chega no verso 11. A glória de Deus se manifesta e os discípulos creem nele. À medida que você experimenta andar com Cristo e obedecê-lo, os milagres vão acontecer. Deus manifesta a sua glória e você crer no Senhor. E esse crer é Ele se revelando a você. Jesus aqui se revela ao mundo. Ele começa aqui os seus sinais e maravilhas, e aqui ele se revela ao mundo. Isso é maravilhoso. Eu quero, Samla, pode começar a fazer seu pedido? Eu vou para as lições. Vocês não entenderam, depois ela explica. Eu queria tirar 4 lições fundamentais nesse texto. Primeiro,
Cristo se importa com as realidades mais simples da vida dos seres humanos. Era uma festa em um lugar sem pompa nenhuma. Caná da Galileia não representava nada no mundo judaico. Mas Jesus foi ali. Eu desconcentrei Jetro, gente. Me perdoa, Jetro. Entende isso? Você em casa e você aqui, Jesus se importa com as coisas mais simples da sua vida. Mas para isso você precisa convidá-lo. Está disposto a obedecê-lo integralmente. É a primeira lição que nós tiramos desse texto. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é: onde Cristo está presente, a provisão e a alegria nunca faltará. Irmãos, isso não é frase de efeito, não. Aonde Deus está presente, não falta alegria, apesar das dificuldades. E eu não estou falando pela ausência das dificuldades, mas aonde Jesus é convidado, Ele está presente, sempre haverá alegria, abundância, graça de Deus. A falta pode até aparecer, mas ela vai ser suplantada rapidamente pela manifestação do poder de Deus, fazendo um milagre, manifestando glória e se revelando ao seu coração, dizendo: eu estou aqui, está vendo quem eu sou Jesus. Os discípulos falam: meu Deus, esse homem é o próprio Deus mesmo. Eles creram nele. O que Deus faz na vida da gente nos faz crer nele, e essas experiências são fundamentais. Então nós aprendemos que a presença de Deus é a provisão para as nossas vidas em todas as áreas. A igreja deve confiar plenamente na provisão de Deus, no cuidado de Deus, e saber que Ele nunca falta conosco. Terceiro, a obediência precede o milagre. Não queira ver milagre se não está disposto a obedecer. Não há isso. É interessante que a gente ensina aos filhos e diz assim: se você, papai vai fazer, mamãe vai fazer aqui um acordo com você. Se você fizer isso, isso aqui vai dar certo. Se você fizer isso, a gente vai para aquele passeio. Se você fizer isso, você vai ganhar aquele. Não é assim. Normalmente é assim que os pais fazem. Não é, Karina? É assim que a gente ensina os filhos, né? Não querendo comprá-los, mas querendo abençoá-los. Mas se o filho, a não ser que o pai seja frouxo, no sentido de mão frouxa, mãe frouxa, né? Não cumpriu, aí você faz. Não, aí está errado. Mas escute, a obediência precede o milagre, que vai ser um sinal, que vai glorificar a Deus e que vai fortalecer seu coração e sua intimidade com Ele, revelando quem Ele é para você. Então, nós saímos daqui nessa noite tão especial, aos que se batizaram, aos convidados, o pessoal da internet, aos que nos visitam. Você está disposto a obedecer a Deus? Você quer ver milagres? Obedeça ao Senhor aquilo que a palavra dEle manda. E isso acontecerá na sua vida. Eu estou poupando de dar algumas referências bíblicas para a gente ganhar tempo. E por fim, e por último, o propósito do milagre é glorificar a Cristo e acender e fortalecer a fé no coração do discípulo. O propósito do milagre não é outro. Milagre não é para ninguém achar, pastor, se achar o todo-poderoso, igreja achar que é a igreja ungida. Deus não faz milagres para isso. Deus opera milagres por misericórdia, porque foi convidado e você deu espaço para que Ele esteja ali, porque você obedeceu. Então Ele o faz para a glória dEle e para fortalecer sua fé na pessoa dEle mesmo. Para isso serve, e nós aprendemos isso nesse texto. Meus irmãos, eu termino dizendo que você não deve, na sua vida, na sua comunidade, na sua família, desistir. Não desista. Continue crendo. Levante todos os dias dessa semana e convide Jesus. Fala: Senhor, eu quero convidá-lo. Pastor, eu já tenho Jesus na minha vida. Não, eu sei. Mas muitas vezes deixa Ele de fora de uma série de coisas. Convide Jesus todos os dias de manhã. Fala: Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu quero reconhecer que eu sou incapaz. E eu irei fazer, mas não será a mesma coisa se eu fizer na minha força. Por isso, Senhor, eu quero colocar isso. Minha agenda está aqui. Me ajude, me abençoe, tenha misericórdia de mim, me dê sabedoria. Os conflitos que aparecerem, a falta que acontecer, o vinho que se acabar assim, eu tenha misericórdia. Convide Jesus essa semana para estar com você. Mas esteja disposto também, meu irmão, durante essa semana, quando ouvir a voz dEle, falar assim: eu vou fazer, eu não gostei, eu não entendi, me parece que eu terei um prejuízo dessa forma,
mas entenda a matemática de Deus e fala: Senhor, mas eu vou obedecer cegamente a tua palavra. E você terminará a semana com o coração cheio de fé. Jesus vai se revelar como se revelou aos discípulos. E você vai sair e vai dizer: teu nome foi glorificado. Porque todo mundo na empresa, todo mundo na vizinhança, todo mundo da família viu que Deus está comigo, porque a glória dele se manifestou. Que Deus aplique essa palavra no coração da igreja.